Então, vamos lá. Deixa eu só parar aqui. Boa tarde, então, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está fazendo aqui um encontro com o professor Faria, que é uma das pessoas, assim, vivas, que tem uma trajetória muito longa na área de administração no Brasil, contribuições importantes, não só no tema que a gente vai debater hoje, que é a pós-graduação em administração, mas na educação em si, né? O currículo do professor é vasto, já foi reitor da Universidade Federal do Paraná, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, já participou ativamente de atividades da ANPAD, continua participando quando possível. Então, é uma pessoa que eu particularmente vou aproveitar agora, viu, Faria? Acho que eu nunca fiz isso, mas para mim é uma ter você aqui nessa atividade, porque apesar de não ter tido a chance de ter sido seu aluno, né, eu acompanho assim o seu trabalho desde quando eu comecei as minhas atividades acadêmicas e respeito muito porque vejo em você uma das pessoas que de fato param para pensar sobre as coisas, tem uma postura crítica, e isso não quer dizer necessariamente que a gente precisa concordar ou discordar de posições A ou B, intelectuais ou não, mas a postura acadêmica de um crítico, de quem está refletindo sobre o que está fazendo, sobre as possibilidades que existem da gente estar construindo alguma coisa. Então, bem-vindo à Universidade Federal da Paraíba, ao Núcleo de Estudos em Aprendizagem, aqui, apesar de tudo virtual, né? É um prazer contar com você aqui. E aí, só para a gente esclarecer um pouco, antes de eu passar a palavra para o Faria, para os que estão participando, né? A nossa ideia aqui hoje é a gente fazer um bate-papo, né? Um estilo meio confraria. Então, não é de fazer uma coisa muito formal e padrão que a gente conhece, mas de bater um papo sobre a formação da pós-graduação estricto sensu no Brasil, né? Em administração especialmente. Essa atividade surgiu de incômodos, de figurinhas que eu e Faria a gente troca de vez em quando, e a última delas foi por meio de um post do Facebook, daí eu falei, bom, vou chamar algumas pessoas para a gente conversando sobre algumas dessas coisas. Então, o professor Faria é o primeiro que eu convidei para a gente conversar, organizando para a gente conversar com outras pessoas depois, trazerem outras experiências, e assim a gente tentar alargar um pouco essa da formação da pós-graduação no Brasil. Eu, particularmente, quando comecei a atuar na pós-graduação, tive uma sensação meio esquisita, porque quando eu comecei, eu achava que era só sentar ali na cadeira e fazendo o que todo mundo fazia, muito bem, né? Comecei a ver que aquilo não fazia muito sentido, ou aliás, muitas coisas ali não faziam sentido. E daí, além de fazer as coisas que eu tenho interesse de estudar, eu comecei a tentar também dar uma olhada e refletir sobre a minha prática, né? A prática de docente na pós-graduação. Então, esse é o contexto que está inserido aqui. Então, é um espaço para que vocês possam debater. A gente vai fazer um bate-papo inicial, e o professor Faria, para a gente conhecer e problematizar melhor isso que a gente está querendo dizer aqui. E depois a gente vai abrir para vocês também poderem participar, fazerem suas perguntas, suas intervenções. A gente tem até 5 horas para conversar. Eu acho que é um tempo bem razoável para a gente dar esse pontapé aí. Então, Faria, mais uma vez, bem-vindo. Passo a palavra para você fazer suas considerações iniciais e a gente vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigado. Bom, Marcelo, boa tarde a você, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Algumas pessoas que eu conheço aqui, eu estou olhando na lista aqui, mas nem todo, né? O Diego, o Rodrigo, que eu vejo aqui. Eu não consigo ver todo mundo porque a tela não aparece, mas enfim, né? Boa tarde, então. Acho que esse debate, Marcelo, ele é nem debate, né? É uma conversa que nós vamos fazer, porque esse é um assunto bem antigo, né? Quando a gente conversou sobre isso, eu fiquei pensando um pouco na minha trajetória, né? Como é que foi para mim a formação, né? Eu sou economista, tá? E acabei me interessando muito por uma coisa chamada interdisciplinaridade, que é uma coisa meio estranha, né? Porque a interdisciplinaridade é uma disciplina, de alguma forma, né? Porque ela não supera a noção de disciplina.
E a área de organização, né, que é o nosso campo, né, ela não tem, o objeto não tem disciplina, né? O objeto ele não é nem inter, nem disciplinar, ele é objeto, né? A gente que atribui uma disciplina para o objeto. E eu acabei, na hora de escolher o que eu ia fazer no mestrado, e era uma época diferente, né? Porque eu tive que escolher, quando eu fiz o mestrado, a universidade que eu estava, que era uma universidade pública, ela não me pagou o salário, né? Ela cortou meu salário e me deu uma bolsa da CAPES. A bolsa eu pagava o aluguel do apartamento e, enfim, né? Aí você tinha que dar aula em universidades particulares ganhando de forma taylorista, por peça. Era por aula produzida. E eu fui fazer administração, porque eu achei que fazer mestrado em economia não ia me agregar muita coisa. Só que eu cheguei na administração e, logo de cara, eu acabei encontrando o professor Maurício Trachtenberg, que foi lá dar uma palestra, e a minha vida mudou, né? Aí eu resgatei todas aquelas coisas de leitura que eu tinha antes de ir para o mestrado, né? Alguns livros que tinham lá em casa na prateleira, que eram coisas de filosofia, coisas que eu não entendia direito, mas eu vi que a questão, para mim, não era business, né? Era a realidade o posicionamento a favor, não dos gestores, mas dos trabalhadores, né? Bom, aí eu terminei o mestrado e, quando fui fazer o doutorado, a gente não tinha opção no Brasil, praticamente para doutorado, né? Tinha a USP, a GV, assim, não tinha muitas opções, né? E esses programas de doutorado e de mestrado também, os professores ou vinham de outras áreas, da sociologia, da engenharia, muito da engenharia, da economia, ou eram pessoas que tinham formação no exterior, e basicamente a formação era americana. As escolas de business, né? Do sul da Califórnia, que era a região das pessoas mais iam, né? South Califórnia, onde tinha mais gente, especialmente por influência do Guerreiro Ramos, que andou por lá, coisas assim. Então, pegou-se um hábito de fazer da administração, não administração, mas negócio. Para mim, o conceito de administrar, ele não é administrar empresa. Administrar é uma atividade que envolve organização, ela não tem que ser necessariamente uma atividade impositiva, heterogerida, empresarial, mas era isso que se ensinava nas escolas. Então, a escola era a administração de empresas capitalistas ou, que era uma outra área, a administração de organizações públicas, burocráticas, de uma maneira, eu diria, nem weberiana, porque weberiano ainda, eu gosto muito do Weber, ainda tinha uma análise sociológica, né? Isso é uma coisa pré-weberiana, sei lá o que era. Então, essa era a escola da administração, esses foram os programas, né, quando eu fiz o mestrado e o doutorado. Então, o que se tinha nessa época? A nossa formação tinha muito, a literatura era estrangeira, pouca coisa aqui, porque não se traduzia muito, né? Eu fiz toda a minha formação com máquina de escrever, né? Não existia computador, né? E toda a pesquisa que você tinha que fazer era na biblioteca, né? Não existia nada que você ia fazer, ou tinha na biblioteca ou não tinha. E muitas coisas que tinha na biblioteca você não podia tirar de lá, porque era um exemplar só. Então, você tinha que passar o dia na biblioteca estudando, porque era aquele livro que você tirava, aí você anotava para voltar no outro dia para continuar a leitura na página que você parou. Então, essa era a pós-graduação. Então, de um lado, você tinha uma bibliografia estrangeira, pouquíssimas pesquisas relacionadas à realidade brasileira. Então, a grande questão era a realidade brasileira. Então, tinha um grupo que era ligado ao professor Guerreiro Ramos, né, que era administração pública, etc. E tem uma pessoa que fez uma mudança importante nessa área da administração, que foi o Maurício. O Maurício influenciou o Fernando, influenciou a mim, o Fernando Coutinho também, né, na área da administração. Eu sei que as pessoas dizem assim, a primeira geração da teoria crítica no Brasil foi o Guerreiro Ramos, o Maurício Trachtenberg e o Fernando Mota. Isso não é verdade do ponto de vista histórico, né? Primeiro que não havia uma relação entre o Guerreiro e o Maurício.
Quem debateu muito com o Guerreiro Ramos foi o Florestan Fernandes, que criticava muito o Guerreiro Ramos no plano da sociologia. O Maurício foi pegar o marxismo e os estudos de Weber, o interesse dele era estudar poder. Então, ele criou uma linha, né, que nós acabamos conhecendo como teoria crítica. O Fernando se envolveu bastante com a teoria crítica de Frankfurt, onde eu também fui, para onde eu também fui. Depois eu saí da teoria crítica de Frankfurt e voltei para o marxismo, para o materialismo histórico, né, porque eu achei que aquela teoria não me satisfazia do ponto de vista da pesquisa intelectual. O Fernando começou a derivar para a área da psicossociologia, foi ler Henriquet, foi atrás dos franceses, que era uma opção que não existia, porque ou era um business americano ou não tinha nada de europeu. Então, esse era o desenho, vamos dizer assim, do programa de formação da pós-graduação. E como nós vamos continuar nessa conversa, eu só coloquei esse desenho para dizer, bom, de onde nós saímos? Né? Nós saímos de um programa com uma forte influência de formação de negócios, business americano, com baixíssima influência na sociologia, na economia europeia, né? Com pouco ou quase nada de filosofia. O filósofo da administração era o Bertero, que continua sendo, né? Ele era uma referência à filosofia, porque ele é filósofo. E as pessoas críticas da administração não vinham da administração, né? O Maurício vinha da ciência política. O Fernando, acho que foi o primeiro cara da administração que fez graduação em administração, mestrado em administração, doutorado em educação. Eu vim da economia, economia para administração. Então, todos os programas, o que nós fazíamos, as publicações, etc., né, eram... ou você estava na área tradicional, marketing, finanças, produção, ou administração pública, né, RH. Então, a área mais crítica, onde a gente se encaixava, era RH. Por quê? Porque RH pegava a sociologia das organizações, pegava a psicologia do trabalho, entrava, e a própria psicologia do trabalho, a própria sociologia do trabalho, a economia do trabalho, também era crítica, mas também existia muita coisa não crítica, né? Positivista, funcionalista. Não que o positivismo seja crítico, eu sou contra essa ideia de que o positivismo não é crítico. Você pode fazer um bom positivismo crítico. A forma de trabalhar epistemologicamente o positivismo não precisa ser de reproduzir a lógica da realidade. Você pode fazer criticamente uma boa pesquisa positivista, funcionalista. Né? Eu vejo que são diferentes epistemologias, mas eu não acho que elas são piores. Né? Apenas você escolhe uma linha que você se identifica. Então, a pós-graduação, né, ela começa de uma maneira muito tímida da nossa área, muito aberta, muito flexível, eu diria muito interdisciplinar. Ela começa assim, da forma muito interdisciplinar. E, com o tempo, ela acaba sendo prisioneira, para mim, do pior desastre que acontece na pós-graduação nas ciências humanas e sociais do Brasil, que foi a invenção dos critérios de avaliação da CAPES. Para mim, o pior desastre na pesquisa, porque se aplicaram todos os indicadores, todos os parâmetros que eram aplicados para a física, para a biologia, para a química, para a medicina, né, cuja linha de pesquisa, investigação e publicação é muito diferente da nossa. Você chega na medicina, os artigos têm 5 ou 6 páginas, 5 ou 6 autores, eles publicam numa revista, os profissionais leem e eles publicam em inglês, porque é para o mundo inteiro. Você lê aquilo ali, e acessa e, portanto, já começa a dar índice na revista, porque você acessou. Aí você vai fazer você cita aquilo ali e publica uma outra coisa em cima. Não tem teoria elaborada, você tem um método e um resultado. Método, resultado, método, resultado. E a nossa área exige uma definição de objetivo, qual é a metodologia, porque sempre desconfiaram que as ciências sociais e humanas não são ciência. Então, nós sempre tivemos que justificar o que nós estamos fazendo, explicar qual é o método. Ninguém explica qual é o método na área, eles explicam o procedimento, a técnica. E nós temos que ficar gastando o verbo de análise de conteúdo segundo o Bardan, né? Análise de discurso segundo. Nós ficamos nos justificando o tempo todo, explicando, né, como é que nós fazemos a pesquisa,
para dizer que nós estamos fazendo ciência. E esses critérios, né, eles começaram a ser aplicados à nossa área, né, e a nossa área foi sendo levada, né, para começar a publicar em revista A1 internacional, que ninguém lê. O nosso público, para quem que nós estamos escrevendo? Nós estamos escrevendo, vamos imaginar na área de administração que nós estejamos escrevendo para gestores, para administradores. Os administradores para os quais nós escrevemos não leiam o que nós publicamos em revista 1. Os critérios de publicação não são os critérios de impacto social ou de impacto na atividade, são os critérios de impacto na revista, cujo critério é se uma revista cita outra, etc. Nós ficamos prisioneiros disso. E essa prisão ela foi se criando uma espécie de uma rede que sufoca a gente. Nós estamos agora terminando o período de preenchimento da plataforma Sucupira. A minha hipótese é que mais de 80% das informações que tem ali não servem para avaliar absolutamente nada. Elas não dão nenhum critério. Por que é que se eu publico com o Rodrigo um artigo, por que eu tenho... O Rodrigo, ele não foi doutorando lá na UFPR, então ele não tem o cadastro lá na UFPR. O Diego tem. Então, o Diego, se eu colocar o nome do Diego, já vai aparecer o cadastro. O Rodrigo não tem, embora tenha feito o mestrado, né? Então, ele aparece lá, aí eu tenho que colocar o e-mail do Rodrigo, CPF do Rodrigo. No preenchimento, para que o CPF do Rodrigo e o e-mail do Rodrigo vão fazer na avaliação? Não, mas o Rodrigo tem Lattes? Tem. No Lattes do Rodrigo tem CPF? Tem. Tem e-mail? Tem. Tem ORCID? Tem. E por que eu tenho que preencher tudo aquilo? E você começa a fornecer informação. E aquilo vai para dentro do sistema, monta a tabela, etc. Olha, nós temos hoje de 4 a 5 mil programas e cursos. O governo federal não tem dinheiro para pagar a bolsa. Nós estamos perdendo bolsa, perdendo investimentos em ciência e tecnologia. Eu já fui avaliador da CAPES. A gente ficava uma semana em Brasília com aqueles processos, cada um recebia uma pilha, pegava o processo e analisava. Alguém vai imaginar que nós vamos avaliar 4.500 projetos? Existe comissão que dê conta de avaliar tudo isso? Então, o que eles estão fazendo? Estão passando a avaliação para o próprio programa, passando a avaliação para a própria universidade, porque eles não dão conta de fazer a avaliação, e enchendo a gente de informação burocrática, desnecessária, inútil, que não indicam em nenhum momento a qualidade daquilo que você está fazendo como pesquisador ou como educador. Você pode dar uma péssima aula, se a tua pesquisa pode ser uma porcaria, você publicou em A1, pronto, já fez os pontos. Então, você tem que fazer X pontos. Agora, se o teu trabalho, né, não é publicado numa, mas muita gente lê, não significa nada. Eu publiquei um livro em 2004, que até hoje ainda eu recebo os meus direitos autorais, assim, tipo R$80 por ano, porque, afinal de contas, eu não sou, né, autor de literatura famoso, mas significa que o livro está lá vendendo. 2004. Em 2024 vai fazer 20 anos que esse livro está lá e todo ano tem gente que vai 3 ou 4, mas enfim, tem gente que lê. E o artigo que eu escrevi em 2004, ninguém mais lê. E embora eu tenha escrito em 2004 e o livro tenha impacto em 2005, 2006, 2007, ele morreu, porque só publiquei em 2004. E aí você publica um livro, que é um enorme, no meu caso, um enorme de um livro. Você publica aquele livro, são 500 páginas, 600 páginas, uma publicação, que vale 100 pontos, igual um artigo A1, que você escreve com 15 páginas. E aí você pode escrever no outro ano mais um de 15, mas um livro de 600 você não escreve. Então, desvaloriza o nosso principal, no nosso caso, o nosso principal instrumento é livro, capítulo de livro. E eles consideram que o principal instrumento de divulgação é artigo. E você começa a entrar num processo de avaliação de tal forma pernicioso que a seleção para os professores das universidades públicas não se dá mais voltada para a graduação. Os concursos estão exigindo do professor um currículo de doutorado, de pós-doutorado, de publicação. E esse sujeito vai entrar lá na universidade, a última coisa que ele quer ver é aluno de graduação. Ele quer entrar lá na pós-graduação para dar aula para o mestrado e doutorado.
Nós estamos abandonando a graduação. Que formação é essa que nós temos? Nós estamos formando mestres e doutores. Nós oferecemos disciplina de didática superior, de ensino superior, para quê? Se o que importa efetivamente é se nós somos capazes ou não de publicar um artigo em inglês. E muitos dos nossos professores ainda fazem aquilo que nós discutimos, né, Marcelo? Me colocam uma bibliografia toda em inglês para o aluno ler. Eu estudei na Inglaterra, eu estudei nos Estados Unidos, nunca me deram nada em português para ler. Mas aqui nós temos que ler em inglês. Nem é uma segunda língua oficial, mas você tem que ler inglês, tem que falar inglês. E mais, nós estamos agora oferecendo disciplinas em inglês dos cursos brasileiros. O professor tem que falar inglês, o aluno tem que entender inglês. Meu caro, né? Que ciência é essa? Eu não consigo responder a necessidade das pessoas que estão aqui na minha volta. Nós não estamos nos importando com a necessidade da sociedade, dos trabalhadores ou dos pequenos empresários, enfim. Nós não temos resposta para isso, mas nós podemos fazer belos esquemas, né, para publicar em revistas internacionais. Então, se esse é o critério de avaliação da pós-graduação, eu penso que nós estamos no caminho errado há muito tempo. Começamos de um jeito, começamos com a exigência de fazer bons estudos, né? E hoje nós somos quantidade. Né? Tem pessoas que dão lá, sei lá, uma disciplina por semana, você lê 7, 8, 9 artigos em inglês. Para quê? Você não trabalha, você lê. Claro que nenhum aluno, sejamos honestos, nenhum aluno vai ler tudo aquilo, vai estudar aquilo, vai ler, vai passar os olhos, porque não vai dar tempo. Porque ele tem essa disciplina e tem mais umas 3 que ele tem que fazer. Ele não dá conta de fazer. E você não aprofunda a discussão. Aí você chega na sala e começa, porque o fulano, John, não sei o quê, disse isso lá na... Peter, não sei o quê, disse isso lá. Mary, e daí? Então, quando você começa a entrar na produção do conhecimento, quando você começa a entrar na discussão da epistemologia, não da técnica de pesquisa, mas da metodologia, da relação do sujeito com o objeto, no aprofundamento, na crítica, né? Nós não somos entendidos. E outra coisa, Marcelo, né? Crítica é obrigação de todo pesquisador. E a gente acha que crítica é uma coisa marxista, né? E não é. Crítica é uma atitude do sujeito com relação à realidade e às teorias existentes. É o fato de você querer, como diz o Bachelard, transpor o obstáculo epistemológico, ir além daquilo que existe. Se não fosse a crítica, a gente não teria esse aparelho aqui na mão hoje. Eu fiz agora esse ano 71 anos. Então, há 60 anos atrás, na casa da minha avó tinha um aparelho de telefone, daqueles que você põe no gancho, parece um cone, assim. E falava numa coisinha com a telefonista, dizia um número e ela ligava um plug e você falava com a pessoa. São 60 anos. Em 60 anos nós chegamos aqui. Estamos conversando agora, né, em tempo real. Ora, isso não aconteceu porque as pessoas são não críticas, aconteceu porque as pessoas são críticas. É porque elas estão insatisfeitas com a tecnologia existente, com a teoria existente, com a realidade existente. Então, nós criamos um preconceito com relação à crítica, como se a crítica fosse um mal. Não, ela é uma condição fundamental de todo pesquisador. Agora, evidentemente, que você pode ter uma crítica positivista, funcionalista, pragmatista, estruturalista, materialista histórica, fenomenológica, tudo bem. Né? Mas é uma posição. Né? E, infelizmente, nós estamos levando a nossa pós-graduação não para a reflexão crítica, não para o tensionamento da realidade, não para o questionamento das teorias existentes, mas para uma reprodução cada vez mais rápida. É um fast production, é uma produção rápida para publicar, porque você tem que fazer quantidade e somar pontos. E com isso eu acho que a pós-graduação cada vez mais ela abandona a realidade onde ela está inserida, e para uma universidade pública é pior ainda, porque ela é uma universidade financiada com recurso público. Mas o pior, né? Nós estamos criando um problema na formação dos nossos pesquisadores. Poucos dos nossos pesquisadores conseguem escapar disso e virar crítico, porque
somos professores, poucos também que são críticos. Poucos também que se posicionam contra isso. Então, nós temos uma parte nossa de professores que são professores que resistem a esse modelo, mas a gente não consegue alterar substantivamente esse modelo que está aí. Esse era um ponto que eu queria entrar, assim, aproveitando esse preâmbulo que você fez, muito interessante, por sinal, porque muita gente não sabe, né? Inclusive, eu já fiz um desafio para os nossos colegas, que são mais voltados para a história, que eu não vou fazer isso, né? Mas eu acho que falta um pouco da gente escrever um pouco da história da administração no Brasil, né? A gente usa muito a história de teoria das organizações, de TGA, graduação, e isso termina, de alguma forma, gerando uma miopia de como é que se constrói uma área, uma disciplina, um campo do saber. Então, essas coisas que você disse são muito interessantes. E aí eu queria, assim, ouvir um pouco, a gente debater um pouco sobre essa questão da formação, né, que é o cerne da gente estar aqui hoje, porque fica parecendo que é engraçado, né? A gente tem todo um cuidado com a educação do ensino fundamental, do ensino médio, e nos últimas, vamos dizer assim, 2 décadas, a graduação começou a ganhar também alguma atenção em relação a como é que a gente pode, né, atuar melhor os profissionais, como é que a gente pode ter metodologias que ajudem a gente melhorar ou a tecnicidade para algumas carreiras, né, ou a criticidade para outras, como também se fossem coisas separadas, mas, enfim, caminha-se por aí. E acho que a pandemia agora também está mostrando um pouco da importância, né, da educação infantil, que é muito relegada, né? Muitos pais, como não conhecem muito, falam assim, não, eu nem vou levar meu filho para a escola porque é só para brincar mesmo, né? Como se aquela ideia do brincar não tivesse nada de pedagógico, de construção, né? E aí, mas tudo bem, tem os debates nesses níveis todos. Mas o que me chama mais atenção é a falta de debate, de reflexão sobre o último nível, que é o que eu falo, dos professores, que é justamente lá no doutorado, né? No mestrado, depois no doutorado. Como é que essas pessoas se formaram para chegar lá? Quais são as competências para você ser um professor? E aí vem aquele debate, esse aí eu sei que você conhece, que você disse que já viu. Quando eu coloco assim, quando a gente mistura pós-graduação, né, com ensino e pesquisa ao mesmo tempo, né, colocando, porque parece sinônimo, né, que se você está na pós-graduação é pesquisa. E aí essa ideia de pesquisa, como a pesquisa tem esse caráter que você diz hoje, utilitarista, fast, né? Então, assim, a pesquisa hoje é fast, ela se dá fast por meio dos artigos, então vamos focar nisso. E aí aquela coisa que é mais lenta da formação, que é isso que você estava dizendo em relação, por exemplo, das leituras, de você degustar um texto, de você, né, conseguir refletir sobre o texto, de você ler um termo num texto, abrir um outro texto para poder entender alguma coisa e voltar nele, fazer um fichamento, de repente ter um tempo, professor, né, porque o professor também não vai ter tempo para te atender, porque ele também está nessa lógica. Então, fala, professor Faria, por gentileza, eu li aqui, né, a questão do materialismo histórico, e eu nunca tinha ouvido falar de materialismo histórico. Dá para o senhor separar comigo uma meia hora para a gente conversar sobre isso, né? Porque eu vi que ele estava lá no texto. Porque vai sendo passando essas coisas assim, né? Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, essa questão do que a gente faz na pós-graduação, como é que a gente pode se preocupar mais com essa formação desse profissional, que também eu já estava lendo em algumas literaturas internacionais, tem um que eu gosto muito, que chama Leonardo Cassuto. Esse Leonardo Cassuto, ele está lá no... E ele é um dos poucos que eu consegui vasculhando que faz uma crítica sobre a pós-graduação. Ele é da área de humanas, mas ele faz uma crítica mais global da pós-graduação e ele costuma dizer assim, tá, mas o que é pós-graduação? Faz o que isso aí? Serve para quê? E aí teve um cara que eu tinha a oportunidade de conhecer uns anos atrás, que ele também escreveu um texto, esse aí de administração, dizendo que a pós-graduação é uma caixa preta, né? Porque não se sabe bem o que se faz ali dentro. E aí, pegando a experiência que a gente tem, aí eu estou falando de Brasil, né? Com essa ideia, especialmente das universidades públicas, que a pessoa vai para pós-graduação, escolhe a disciplina que quer dar, como quer dar, né? Essa coisa toda, termina ficando meio Frankenstein essa ideia de pós-graduação. E aí, nesse final de semana, eu estava lendo, que eu acho que eu não vou achar aqui rapidinho, se eu achar depois eu mostro. Mas eu estava lendo educação, eu estava lendo Lucchesi, que é um dos famosos da educação no Brasil, e aí ele tem um livro bem famoso, que é Filosofia da Educação, eu voltei a ler o livro. E aí ele vai falar do senso comum na educação, mas da educação da prática do professor, ou seja,
E aí, na pós-graduação é interessante, porque na pós-graduação a gente quer ter todo o rigor com a pesquisa, né? Vamos ter um rigor, tem que ter o passo a passo, tem que montar os protocolos, né? Imagina que você vai liberar alguém para sair fazendo pesquisa sem passar por ali, pela sala de aula, digamos assim. Só que em relação ao ensino, por exemplo, a gente diz assim, não, ele aprende fazendo. A pesquisa a gente não pode aprender fazendo, como era, por exemplo, na origem alemã da coisa, né? A gente pega esse modelo americano, tem que fazer por meio de disciplina, tem que fazer a prova para passar. Agora, ensinar não, ensinar você faz. Ele diz que tem senso comum criado, que tem muito a ver com mimetismo, e é muito interessante que eu já fiz umas perguntas assim, como é que você aprendeu a dar aula? O que você faz? Aí ele fala, não, eu via lá o professor Faria, por exemplo, eu gostava muito, ele gostava muito que a gente pudesse, sei lá, ler o texto 3 vezes. Então, peço para meus alunos lerem o texto 3 vezes, né? Porque eu gostava que o professor Faria fazia isso. Mas aí, sei lá, vamos pegar um outro aqui. Professora Ana Lúcia está aqui, que é do nosso programa, do meu departamento também. Professora Ana Lúcia, de repente, pedia para os estudantes não tomarem café na sala de aula, né? E aí eu achava ruim porque ela não pedia para tomar café, então eu falei, não, isso aí eu não vou fazer não. Como eu achava ruim, não, vocês podem tomar café na sala de aula. E aí vai essas coisas de senso comum, mimetismo em prova, uma das coisas do mimetismo que tem na pós-graduação especificamente tem a ver essa questão dos artigos, né? Vocês obriga alguém a escrever alguma coisa sem ter nada para dizer, a priori, né? Fala aí, mas eu não sei ainda, não, mas você tem que falar. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, desse processo todo de formação das pessoas, de formar esses críticos que você disse na primeira fala aí. Bom, de alguma maneira, na minha formação, sou de um tempo que a gente lia mais profundamente e menos quantidade. E hoje você lê menos profundamente ou mais superficialmente mais quantidade. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que começar a repensar é a própria estrutura das disciplinas que a gente oferece. A gente oferece ali na Federal do Paraná uma disciplina que agora quem está conduzindo é a professora Natália Reze. O tema é epistemologia. Né? E o tema é uma leitura por semana de um texto, às vezes um pouco maior, um pouco menor, né? Mas o tema é epistemologia. Então, você disseca a epistemologia desde o conceito de conhecimento, conceito de verdade, o que é teoria, metodologia, quais são as dimensões, o que é positivismo, o que é materialismo histórico, o que é... vai embora, você passa por todos os autores. Então, o tema foi aprofundado. Você tem 15 encontros para... Né? E olha, aprofundado, eu estou dizendo, de uma maneira ainda não totalmente aprofundada, porque não dá tempo. Em 15 encontros, você tem autores que eu acho que são muito importantes, por exemplo, né? Descartes é muito importante, mas se for incluir Descartes, se for incluir Spinoza, se for incluir... não dá. Você vai levar 5 anos estudando epistemologia. Então, você faz um grande... Mas você aprofundou o tema. O que eu vejo é que tem muitas disciplinas que elas não aprofundam a discussão. Na verdade, elas são multitemáticas. Então, cada aula é uma coisa, parece que não tem ligação com a outra, cada aula é um conjunto de leituras em que você vai lendo, né, no raso. E isso, para mim, não é uma formação. Na verdade, isso é um conhecimento generalizado. Você não está formando uma pessoa que se debruça sobre um tema. E isso acaba gerando no próprio aluno que vai fazer o doutorado, né, ou o mestrado, a sua dissertação, a sua tese, né, um desvirtuamento da condição da tese ou da dissertação. Esse aluno, ele quer colocar na parte teórica da sua dissertação ou tese todas as teorias que ele leu e que não agregam nada ao que ele está fazendo. E o que já todo mundo já leu, mas ele põe lá, porque como eu li, tem que colocar ali. Eu sempre gosto de usar o exemplo da construção do edifício. Né? Você precisa colocar os andaimes para fazer subir o edifício. Você não vai morar num apartamento com andaime, né? Então, nós, como pesquisadores, fazemos todos os andaimes teóricos para construir nosso edifício teórico. E aí colocamos todos esses andaimes, que é tudo que nós lemos, dentro do texto. Todas aquelas tábuas, prego, tijolo que sobrou, a gente coloca ali dentro do texto. Por quê? Porque nós não aprendemos a ler as coisas que tem que ler para tirar o essencial daquela leitura. Tá? E dizer se nós queremos ou não queremos utilizar aquela leitura. Eu estava agora, há pouco, conversando com um orientando meu, e nós estávamos falando sobre mais-valia.
Tem uma publicação que saiu pela Civilização Brasileira, 3 volumes, Teorias da Mais-Valia do Marx. Esse livro, na verdade, é rascunho do Marx. Ele não era para ser publicado. É rascunho. Aí eles acharam os manuscritos, publicaram em livro, em 3 livros. O Marx pretendia, se tivesse continuado, né, vivo depois, transformar esses 3 volumes num livro, lá no final, para poder fechar o Capital. Que ele não conseguiu, porque ele nem publicou o volume 2 e 3, e nem o 4. Aí eu fico olhando, claro, levou 10 anos para escrever o primeiro volume do Capital. Então, tudo aquilo que ele escreveu sobre a teoria da mais-valia está ali. Dos seus antecessores, dos seus contemporâneos, ele estudou um por um, colocou o que esse cara diz, o que eu estou dizendo que ele diz, quais são os problemas que ele está colocando, quais são as contradições, o que isso está levando, ele está dizendo isso, mas não está vendo aquilo. E são anotações dele estudando e escrevendo. Nós perdemos essa condição de chegar e ir atrás, quer dizer, você tensionar aquela teoria lá para poder tirar o... Aí quando você pega aqueles 3 livros, você vai lá no Capital, você tem alguns capítulos. E ele vai colocar em pé de página os autores que falam daquela... Sim, mas esses autores, ele leu todos eles. E às vezes eu chego, tem um artigo, por exemplo, diz assim, a teoria da não sei o quê, aí o cara põe 5 ou 6 autores. Eu te digo que, na minha opinião, ele não leu aqueles autores. Ele ouviu falar, e muitas vezes coloca o nome ali, fulano, e põe para lá. Nem ele leu, porque se ele tivesse lido... E às vezes a gente está vendo coisas assim, né, Marcelo, da nossa formação, né, que eu acho que elas acabam se tornando pobres, né, porque a gente quer tanta coisa. E por que a gente também quer tanta coisa? Porque nós temos uma facilidade hoje. Você entra na internet, no Google, não sei aonde, você tem todos os textos que já foram produzidos no mundo. Então, o conjunto de informações disponíveis é muito grande. Você tem que aprender a ser seletivo no que você está lendo. Você não vai conseguir dar conta de todas as coisas. A tua tese não vai dar conta de todas as coisas. Então, foco. Vai em cima do que você tem que aprofundar. Né? Trabalhe com aqueles autores, pressiona a teoria, né? Vê o que você tira dali. Aí eu estava lendo sobre isso e, por acaso, né, eu entrei na coisa sobre o tema e aparece um artigo de 2 páginas e meia, mais ou menos, do professor Stephen Kantz, bastante conhecido aí na área. E ele começa o texto dele, né, dizendo que o que nós chamamos de lucro, Marx chama de mais-valia. Ora, uma pessoa que escreve isso num artigo, ou não leu, eu vou assumir até assim, educadamente, que ele não leu, porque isso é uma idiotice que não tem tamanho. A primeira coisa que está escrito no livro Teoria da Mais-Valia do Marx é exatamente isso. A pretensão dele é fazer uma crítica aos economistas burgueses que confundem lucro com mais-valia. E ele escreve um bando de coisa para dizer que uma coisa é mais valor, outra coisa é lucro. Lucro é uma parte da mais-valia, mas não é a mais-valia. E o cara é um professor de uma universidade pública famosa e escreve uma coisa dessa. Então, o que significa isso para mim? Que nós estamos numa fase de pouca profundidade e muita quantidade. E assim a gente não forma um pesquisador. E outra coisa importante que a gente precisa entender, assim, para o nosso projeto de pesquisa não é o projeto de doutorado. O tempo epistemológico, o tempo que a gente usa para investigar, ele vai além do tempo do doutorado. O doutorado é uma parte que você tem que cumprir num prazo e você segue adiante, porque o tema segue adiante, as coisas seguem adiante, a vida segue adiante, o objeto se modifica, você se modifica, a literatura se amplia. Então, eu penso que nós precisamos repensar o que é o nosso programa de pós-graduação. Repensar a quantidade de créditos que nós colocamos, enchemos os alunos de créditos, eu não entendo para que tanto crédito assim, com pouca profundidade e muita superficialidade. Ele tem que saber isso, tem que saber aquilo, tem que saber... Meu caro, ele tem que saber o que é importante para ele pesquisar.
Ah, mas tem um conhecimento que é anterior, então passa a régua na seleção. Passa a régua na seleção. Viu? Se eu preciso que o Diego, para entrar no doutorado em administração, tenha conhecimento disso, aquilo, eu coloco ali. Se ele mostrar que tem aquele conhecimento, eu vou dali para frente. Então, acho que nós não estamos pensando bem na maneira como nós estamos formando. Nós estamos abrindo demais assim o campo, né, e eu fico assim olhando para o que está acontecendo, e é uma reprodução do modelo institucionalizado pelos organismos de avaliação. Esse é o modelo deles. Tem cabimento, por exemplo, eu pergunto para o Rodrigo lá. O Rodrigo vai montar o programa dele, da disciplina dele. Tem cabimento o Rodrigo ter que atualizar todo ano a bibliografia dele, porque tem que ser dos últimos 4 anos? Se eu vou dar aula de epistemologia, o que eu faço? Aí um dia eu comecei a fazer uma brincadeira, né? Um dia entrei numa padaria e tem aquelas coisinhas assim, que tá cheio de livrinho, de bolso, vocês já viram? Aquela, fica do lado assim da... Aí eu peguei ali, tem A República, Platão. Aí eu olhei, peguei a referência, porque ele tinha acabado de ser publicado naquela edição de bolso, e mudei a minha indicação bibliográfica para estar com a bibliografia atualizada. Mas é o mesmo Platão. Por que eu tenho que ter um Platão 2020? É o mesmo Platão de 2015, mas de 2020 não, está uma bibliografia atualizada. Isto cabe numa área como a medicina, em que você tem rapidamente, em 2, 3 anos, uma mudança no padrão de cirurgia, desenvolvimento de medicamento, forma de tratamento, novos aparelhos de tecnologia. Isto, para mim, é muito claro numa área em que a bibliografia tem que ser atualizada, porque eles são muito empiristas, eles trabalham com... Não tem elaboração teórica filosófica, eles trabalham com o que está acontecendo ali. Também parece lógico que tenha essa exigência, mas para nós, da área das ciências sociais, Durkheim é Durkheim, Weber é Weber, Hegel é Hegel. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu pego os primeiros autores de estratégia, eles são aqueles autores de estratégia. Eu tenho que voltar para eles, eu tenho que conhecê-los. Aí o que eu faço? Eu pego um artigo de estratégia de 2020 que fala daquele autor. Não, mas eu não quero ler terceirizado. Eu quero ler na fonte. Então, eu acho que nós estamos cometendo equívocos, né, muito impulsionados por um sistema de avaliação que, para mim, é um sistema estúpido. Ele desvaloriza a formação, desvaloriza o aprofundamento, desvaloriza a pesquisa. É um sistema rasteiro, né, com quantidades e índices, indicadores, etc., que podem se aplicar a algumas áreas, mas não se aplica para a área de sociais aplicadas, humanas, não se aplica para nós. E nós caímos nessa armadilha. Né? E agora, né, colocando isso junto, né, até uma questão que foi colocada aqui no chat, o que acontece conosco? Né? A gente, eu tinha um professor que ele era muito interessante. Vou omitir o nome, né, porque é uma avaliação minha, mas enfim, ele escrevia de um jeito que, para mim, era um jeito que eu não gostava da leitura do que ele escrevia. Eu não gostava da leitura. Ele fazia aqueles parágrafos assim de 5 folhas, um parágrafo. E ele começava uma frase e ia enchendo de coisa, você tinha que ler 3 vezes para saber que era o meio da frase, o que é uma coisa ligada com a outra e tal. E aí, com isso, aliás, eu fui aprendendo que se você escreve, o aluno precisa ler, ou o leitor precisa ler 3 vezes, alguma coisa está errada na tua escrita. O cara tem que ler e tem que entender, né? Porque, enquanto você está escrevendo para ele. Então, mas esse professor, né, ele, na sala de aula, era maravilhoso. Você saía da sala de aula dele, assim, o cara ligava isso com aquilo, ele falava, fazia relações, ele sabia... Né? Então, essa postura pedagógica, né, que nós também estamos perdendo, porque nós chegamos na sala de aula hoje, queremos discutir o texto dos outros, e a gente pouco se posiciona, a gente pouco tem a acrescentar, a gente está mais discutindo o que o outro falou, o que deixou de falar. Então, nós não estamos chamando nossos alunos para a reflexão crítica.
Nós não estamos permitindo, eu digo até de uma forma forçada, mas é isso, que o aluno divirja do texto e que ele tenha opinião. Nesse momento, ele precisa ter opinião, ele está formando a sua concepção. Eu acho que ele tem o direito de dizer, eu acho que isso aqui não está certo. Ele tem que achar, a primeira coisa que você faz é isso. Tá? E às vezes eu vejo assim, não, mas quem disse isso? Eu disse. Eu lembro quando eu estava na minha banca de tese, eu coloquei ali um conceito de poder. Esse conceito de poder, eu já vinha desenvolvendo há muito tempo e acabei desenvolvendo esse conceito na tese. Eu coloquei o conceito lá. Por que eu precisava desse conceito? Porque todos os conceitos que eu tinha lido não me ajudavam a entender o que eu estava examinando. Portanto, eu tive que desenvolver um conceito que fosse capaz de me ajudar a explicar a realidade. É para isso que serve o conceito. O conceito não é uma coisa que você tem que ficar grudando em qualquer lugar. Porque tem lugar que aquele conceito não serve. Então, o conceito é para isso. Né? É para você abstrair uma realidade. Um dos professores da banca, uma pessoa bem conhecida na área da sociologia e tal, disse assim, esse conceito aqui de poder, de quem é? Ele me perguntou na banca, eu falei, é meu. Mas você não citou? Eu digo, não citei porque é meu. Mas você deveria ter citado. Eu falei, mas como é que eu vou citar? Quer que eu cite o conceito que eu desenvolvi? Eu devia ter citado. Eu falei, então se eu tivesse escrito num jornal qualquer esse conceito, tivesse citado a mim mesmo, daí estava certo. Porque o senhor não pode, ele me dizendo isso na banca, o senhor não pode colocar um conceito aqui que não tenha referência. Sim, você fala, mas a referência sou eu. Eu estou assumindo, eu sou autor, eu sou pesquisador, eu estou assumindo isso como autor. Ele disse, vou lhe tirar meio ponto. E me tirou meio ponto da nota. Me deu 9,5. Aí os outros me deram 10, fiquei com 4 ou 10 e um 9,5. Por quê? Porque eu não podia propor um conceito. Afinal de contas, a gente é pesquisador ou não é pesquisador? Afinal, nós somos produtores de conhecimento. Então, se a gente tiver medo, né, Marcelo, de você se expor, porque quando você escreve, você se expõe. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu gosto de tem uma frase, agora ficou mais na moda com o Papa Francisco, né? Mas tem a oração de São Francisco. Ele diz, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Eu sou anti-Francisco nesse ponto. Eu digo, onde houver fé teórica, que eu leve a dúvida. Eu acho que a nossa função não é garantir que a nossa questão é questionar aquilo ali. Então, eu vejo muitas vezes nas coisas que eu escrevo que colegas meus que são do mesmo campo que eu, são materialista histórico ou marxista, porque são diferentes coisas. Né? Marxismo é uma coisa, materialismo histórico é outra. Né? Tem os marxista autosseriano, marxista funcionalista, etc. Aí ele disse assim, para mim, que eu escrevi um conceito, ele disse, mas isso não... O Marx não escreveu esse conceito. Eu falei, o Marx, de fato, escreveu. Eu escrevi. Esse conceito, você está fazendo uma reforma na teoria do Marx. Eu não estou reformando nada, eu estou colocando o meu conceito. Infelizmente, eu não consegui encontrar com o Marx quando eu estava estudando para perguntar se ele aceita que eu escreva esse conceito ou não. E o Chico Xavier não fez essa intermediação para mim, para falar com o espírito do Marx. Então, eu estou propondo. Então, se não está escrito lá no fulano, não pode. Não. A gente tem que propor coisas novas. A gente tem que quebrar a cara. É assim que as coisas avançam. E aí alguém que fez isso antes, né? Aí você pega o cara e diz assim, pô, fulano disse, mas aquele fulano, quando disse, também levou, também teve críticas em cima dele. Ou nós vamos achar que, por exemplo, o Habermas nunca foi criticado. Eu critico o Habermas por vários motivos, mas pô, tem que respeitar o Habermas. Eu posso criticar o Russell, mas o cara é ótimo. Tem um sujeito que eu não sou hegeliano, mas eu admiro o Hegel profundamente. Então, você pode admirar o autor, embora você não tenha que concordar com ele. Então, eu penso assim, que a nossa pós-graduação, ela entrou num sistema de avaliação que está perdendo a natureza crítica, perdendo a profundidade, perdendo o objetivo, que para mim são dois grandes objetivos, que é produzir conhecimento e transmitir, ou ter uma atitude pedagógica e educacional. Não adianta só se produzir conhecimento. Como é que você vai trabalhar isso na sala de aula, na formação dos alunos da graduação?
E eu penso que esse nível que nós estamos, que é o nível do doutorado, né, que forma professores para graduação, mestrado, doutorado, talvez nós estejamos, que é uma hipótese que eu tenho, formando professores com baixo nível de profundidade teórica, que vão ensinar os alunos com baixo nível de profundidade teórica. Que pegam os alunos, pegam uma literatura que eles tiveram, vão levar adiante sem nenhuma crítica àquela literatura. Eu tenho um exemplo que eu uso bastante, que é o livro Paradigma Sociológico do Burrell Morgan. Na minha modesta opinião, é um dos piores livros que eu já li na minha vida inteira. É um conjunto de equívocos. É um planetário de erros. Eles fizeram esse livro honestamente, eu não estou colocando nenhuma questão de honestidade na produção do livro. Eles fizeram corretamente o livro, mas há um problema generalizado no livro, tá? Porque eles reduzem todos os paradigmas a modelos e a modelos fixos. Eles fazem uma crítica ao funcionalismo e eles fazem uma proposta funcionalista. Eles eliminam daqueles modelos deles, por exemplo, funcionalismo, ele é uma crítica ao positivismo, mistura o marxismo com o humanismo radical, é uma barafunda. Ora, o que acontece? Nós pegamos esse livro, lemos o livro, não lemos criticamente o livro, porque nós não vamos atrás, né, da inspiração, Thomas Kuhn, onde ele até não faz esse trajeto, e depois a gente continua usando esse livro, e coitado do aluno, o aluno tem 4 opções para enquadrar a dissertação dele, e ele acha que ele tem que enquadrar uma daquelas 4, ele não tem que enquadrar nada, aquilo é só uma proposta de leitura. Ele diz, será que eu sou funcionalista ou sou humanista radical? O que importa, né? O que importa é ter uma coerência epistemológica na produção do conhecimento. Então, aquilo que era uma forma de explicar os paradigmas tornou-se um modelo para fazer, e a pessoa acha que é modelo para fazer. E isso vem, né, no mesmo caminho que eu penso que talvez seja uma das grandes desvirtuamentos, né, que nós cometemos. Né? Eu tenho conversado, estou vendo a Natália ali agora, conversado muito com a Natália, há tempo que a gente conversa sobre isso. Uma coisa é metodologia da pesquisa, outra coisa são técnicas de pesquisa. Epistemologicamente, método. O Marx escreve sobre método, o Hegel escreve sobre método, o Russell escreve sobre método, o William James escreve sobre método. Ninguém escreve sobre técnica. A técnica pode ser qualquer técnica, desde que você tenha um método. E aí nós pegamos o nosso livro de metodologia, que são, na verdade, livro de tecnologia da pesquisa. São técnicas aplicadas à pesquisa, e não tem uma reflexão metodológica. Porque a reflexão metodológica, ela é ontológica, ela é epistemológica. Então, nós pegamos a técnica, quando a gente manda o artigo para uma revista, eles querem saber qual é a técnica. Se você disser que seu método, né, é um método materialista histórico, ele não quer saber se seu método é materialista histórico, se é fenomenológico, né, se a sua hermenêutica é uma hermenêutica do Paul Ricoeur, do Gadamer. Se você fala, não, eu vou seguir uma hermenêutica, isso é um método. Ele quer saber quando é que você foi lá, como que você aplicou o questionário, quais são as garantias que você tem, porque aquilo ali... Meu caro, mas isso é técnica. São técnicas. A gente usa as técnicas, tem que usar as técnicas. Tem que usar, para que você possa ter garantia no resultado. Mas eu posso, com métodos diferentes, usar a mesma técnica. Como a gente não conhece o método, a gente não conhece a dimensão epistemológica, a gente não conhece a ontologia, não conhece a história da ciência, não sabe de onde as coisas vieram historicamente. Tem um autor que todo mundo conhece, que chama-se Talcott Parsons. Talcott Parsons. Esse sujeito, ele escreve vários textos, livros, etc., sem nunca ter ido ao campo empírico como nós o conhecemos. Eu acho que ele seria um autor reprovado no nosso programa. Porque ele não aplicou nenhuma técnica. Mas ele começa o primeiro livro dele dizendo que o campo empírico dele eram as teorias. E ele pergunta, se eu posso, ele diz isso, se eu posso analisar um documento e ele ser empírico, se eu posso analisar um discurso e ele é empírico, por que eu não posso analisar uma teoria se ele é um documento?
Por que isso não pode ser um campo empírico? Por que a teoria não é empírica? Eu estou falando do Parsons, que muita gente tem jogado no lixo. Parsons, você não tem que jogar no lixo. Olha lá o que ele fez, tem coisas boas lá. Agora, eu discordo do procedimento dele, discordo da maneira como ele analisa. Não tem problema nenhum. Mas você tem que olhar para lá e dizer, esse cara colocou o dedo numa ferida que até então ninguém colocava. Porque a sociologia achava que empírico tem que ser aquele campo da a empresa. Né, e ele diz, não, o empírico para mim, ele diz, se eu pego Durkheim, que estudou suicídio, esse é um documento para mim empírico. Eu estou estudando a teoria do Durkheim. Tá? Nós chamamos isso de ensaio teórico. Né? Por que ensaio teórico? Por que não é uma pesquisa com campo empírico em que o empírico é a teoria? Então, veja como nós nos perdemos, às vezes, em pequenos conceitos, em pequenas confusões, né? Que, em vez de nos ajudar a fazer a discussão, a aprofundar, veja lá, por exemplo, o Marx, né? De novo, com aquelas 3 volumes da teoria da mais-valia. Aí eu pego o Steve Kennedy, diz que o Steve Kennedy diz que o Marx baseou a teoria da mais-valia porque ele foi fazer uma visita na fábrica de tecelagem do Engels, que era amigo dele, e ele viu o que estava acontecendo lá e escreveu a teoria da mais-valia. Mas muita burrice. Né? O cara leu Adam Smith, Davi Ricardo, Kesner, um bando de gente. E aquelas coisas que estavam ali teóricas é material empírico do Marx. Isso é material empírico. Então, quando a gente diz que objeto tem a primazia, é nesse sentido que eu falo, porque você tem que sair do lugar que já exista para poder refletir sobre ele. Eu acho que a gente tem perdido muita... não sei, é um problema da nossa formação, da nossa herança histórica. Né? Eu acho, Marcelo, que a gente precisava fazer uma análise crítica da história da formação, né? Porque muito da nossa formação tem a ver com a forma americana de estudar empresa, a forma americana de construir teoria, não é a forma alemã, não é a forma francesa, não é a forma europeia. Eles são pragmatistas, utilitaristas, em sua grande maioria, que é o que domina a filosofia americana, é o pragmatismo, o que não significa nada de ruim, ao contrário, só que tem outras coisas além do pragmatismo. E nós pegamos aquela e trouxemos o pior do pragmatismo, que é o pragmatismo empirista sem reflexão. Não é nem a utilidade da coisa, nem para que a coisa serve, não são essas questões que os 3 colocaram no pragmatismo. É a coisa bem utilitarista, também na pior versão do utilitarismo. Então, essa formação que nós tivemos é que colocaram nossos primeiros professores de mestrado e doutorado no nossos programas de mestrado e doutorado. E eles criaram uma linha. E o pessoal que não caminhava nessa linha, que vinha de uma orientação mais europeia, o caso do Maurício Attenberg, o caso do próprio Guerreiro Ramos, que embora ele tivesse ido para os Estados Unidos, a leitura dele era a Rússia, a leitura preferida dele. Você pega o Fernando Mota, você pega professores, né? Eles vêm de uma leitura outra que não aquela leitura americana do business. E esse grupo é marginalizado nos programas, porque ele não pertence ao marketing, não pertence a RH, não pertence à produção, não foi colocado de lado. Né? E se reproduziu toda uma teoria americana. Eu penso que isso matou a nossa capacidade de fazer análise. E nos nossos programas, a gente não consegue olhar para essa realidade e pensar criticamente sobre a construção da sociedade e o lugar que a administração tem ali, mesmo na construção de uma sociedade capitalista avançada, desenvolvida. Então, acho que nós perdemos bastante, falei muito, né? Perdemos bastante a nossa capacidade de olhar criticamente para o real para poder intervir no bom sentido. Porque se você não for capaz de olhar criticamente, você não é capaz de intervir. Não é capaz de oferecer encaminhamentos ou reflexões ou discussões. Eu não vejo, por exemplo, alguém que escreve, publica em inglês umas coisas que não são importantes, sentado com pequenos empresários, explicando para eles como é que eles vão enfrentar a crise do consumo. E a pessoa não sabe fazer isso. Mas ele sabe discutir as grandes teorias da financial theories, as grandes aplicações, o ciclo não sei das quantas, mas ele não sabe dizer ali para o comerciante então, o que ele faz.
essa questão da crítica é muito importante, de fato, né? Como diria Foucault, a gente está criando corpos dóceis dentro da pós-graduação, sendo que eles não deveriam ser dóceis, eles deveriam ser arredios, né? Vamos aproveitar, então vamos abrir a palavra para o pessoal, que tem muitas provocações, tem muitas ideias, de repente eu acho que tem muita gente querendo fazer alguma pergunta, alguma colocação, está aberto aí para quem quiser, fiquem à vontade. Estou vendo aqui, Natália, Carlos Eduardo está quietinho, Rodrigão. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer pergunta. Deixa eu começar, então, porque esse assunto me mexe profundamente e eu estou diariamente incomodado com tudo que está acontecendo no Brasil. É assim, e não é politicamente só, tá? É realmente a nossa academia como um todo. Eu vou abrir duas provocações aqui para o professor José Faria, que eu acho que são as duas principais que têm me incomodado aí, tanto como pesquisador, como professor, e que eu acho que, assim, é uma inversão de valores que a gente está tendo no Brasil, que eu não sei para onde vai dar isso aí, tá? A primeira delas é essa questão agora que está tendo do impacto social da pesquisa e essa cobrança agora por aplicações imediatas, utilitaristas, sem antes a gente ter essa formação com robustez que você fala aí, de uma profundidade mais crítica e tudo mais. Isso, assim, o perigo disso se encaminhar para uma coisa que a gente nem sabe, né? Um Frankenstein mesmo. A segunda diz respeito à profissão, né? E aí eu acho que está muito relacionado ao nosso papel na sociedade, porque aqui no Brasil, os programas de pós-graduação nos formam para ser pesquisadores, né? Então, o papo é sempre pesquisa, 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 e quando a gente vai para o mercado, né, quando a gente vai lá batalhar, porque eu acho que hoje em dia o programa de estrito senso é para poucos, né? Tem uma oferta e demanda aí muito desbalanceada, a gente acaba sendo o chamado docente, né? Que o Brasil não existe pesquisador, é o docente. E aí eu anotei algumas atividades aqui que eu fiz no último mês, né? Publicar, dar aulas, organizar eventos, organização de grupo de pesquisa, projeto de extensão, práticas administrativas, NDE, comissão e comitês, networking, revisão de periódicos, busca de financiamentos. Aí eu aprendi no mestrado e doutorado inteiro a fazer pesquisa, e aí eu vou para o mercado e eu tenho que... Meu Deus, eu tenho que aprender tudo isso de forma muito rápida, muito dinâmica, e que o mestrado e doutorado não me preparou. Tá? Então, esses dois pontos, impacto social, que estão se exigindo agora, e que eu acho que vai assim, liquidar com um pouco de crítica que a gente tinha, porque ainda não se, na minha visão, é muito igual à sua, não se sabe ainda fazer metodologia, epistemologia, não se tem uma preparação adequada, e para se ter um impacto social da pesquisa, né, que é da pesquisa, não é só o impacto social puramente, senão a gente está sendo aqui voluntarista, né, eu não vejo caminhos, eu vejo só a academia se quebrando. Então, gostaria desses dois pontos aí, a questão da docência, porque a gente não é pesquisador aqui no Brasil, a gente não tem o prazer de ser um professor, como é lá fora, né, que o cara realmente é dedicado à pesquisa, tem toda uma carreira preparada para ele se tornar um professor, e aqui a gente é esse tal do docente, né? Então, eu queria um pouquinho mais sobre essa questão do docente e do impacto social, esses dois pontos aí que me incomodam diariamente, assim, na prática. Bom, Rodrigo, bom, eu não tenho nenhuma pesquisa assim para dizer, não, a pesquisa saiu e tal, mas eu vou colocar a minha posição aqui pela minha experiência. Eu tô fazendo agora, já esse ano, 50 anos de docência. Eu, com 20 anos, comecei a dar aula, quer dizer, claro que quando eu comecei a dar aula, a maioria de vocês não tinha nascido ainda. Mas eu estou lá, né? Então, o que eu vejo, primeiro, com relação a essa questão do impacto social? A gente vem reclamando há muito tempo da exigência da avaliação do impacto social do nosso trabalho como professor, como pesquisador, etc, etc. O que os burocratas fizeram? Eles não têm como avaliar o impacto social, porque isso é sair do padrão de pontuação deles.
Aí eles criaram uns índices de avaliação muito merreca, que não avalia porcaria nenhuma, e que agora, no preenchimento da plataforma, nós estamos lá dizendo assim, material instrucional, não sei o quê, como impacto social, que é uma bobagem. Por quê? Porque eles não querem, eles não conseguem fazer uma avaliação que não tenha nota, então, de impacto social, I1, I2, I3, I4. Porque tem que ter uma nota do impacto. Impacto social 1 vai valer 100. Eles não conseguem, porque o impacto social não tem essa medida que você tem. Publicar numa revista X vale 100 pontos. Eu penso que publicar naquela revista X vale 100 pontos no imaginário. Porque tem revista que você vale 100 pontos que eu não daria nem 2 pontos, nem pelo artigo, nem pela revista. Mas tem um critério impessoal, técnico. E eles tentaram colocar isso no impacto social. Não tem essa medida. O grande impacto social do nosso trabalho é, por exemplo, né, você faz um trabalho e vai lá. Eu tenho discutido, por exemplo, com algumas. Foram minhas alunas, eu sou professora, né? Assim, como é que eu avalio o que eu estou fazendo? Assim? Então, o que elas fazem? Né? Elas estão lidando agora com um grupo de imigrantes em Curitiba que estão sofrendo horrores. Então, aquilo ali, para mim, é um trabalho com impacto social. Chega na hora de colocar na plataforma Sucupira, não tem como colocar, mas, olha, são 1.500, 2.000. Eles são haitianos, eles são sírios, eles são em condições terríveis de vida. E eles são trazidos para a universidade pelo pessoal da psicologia, pessoal da educação, pessoal do direito. Como que se coloca isso no relatório? Você não coloca? Aí, para dar ponto, você põe projeto de extensão, que é uma titica também. Então, nós não temos, com esses critérios que nós temos, nós não temos como avaliar o impacto social. Por quê? Porque os critérios são equivocados. Para avaliar impacto social, não pode ser o mesmo critério que você avalia a revista. Só que, como houve uma pressão muito grande, eles colocaram o critério. Mas eles colocaram o critério e não sabem o que fazer com o critério. Nem eles e nem nós, porque nós não sabemos como preencher aquilo também. Eu penso que nós deveríamos fazer uma grande reflexão sobre os próprios critérios de avaliação. E os próprios critérios de avaliação da produção acadêmica mesmo. Eu penso que tem livros que têm muito mais impacto que artigos, e você conta 1/5 do ponto do livro, não sei porque é um capítulo. Bom, mas um capítulo do livro não é um artigo numa revista? Qual é a lógica? Ah, não, porque avaliação por pares. Nós sabemos como é que é a avaliação por pares. E muitas vezes os pares, né, são ímpares para nós, né, quando eles nos avaliam. E são pares para alguns e ímpares para outros, depende de onde eles estão. Então, para mim, o processo de avaliação ele é um equívoco global. A avaliação é equívoco. E essa avaliação ela está se impondo à nossa graduação. O professor da graduação é desvalorizado. Quem é valorizado é o professor da pós. E o professor da pós, o mestrado, doutorado, começa a não querer mandar aula na graduação, porque é um incômodo para ele ficar sentado com 50 alunos, dar tarefa, corrigir prova, coisa para a qual ele fez o concurso. Aí ele põe o seu orientando para fazer esse trabalho para ele. Orientando como ele está precisando ser reconhecido, ele dá aula de tudo quanto é coisa que aparece na frente. Ele vai lá, faz todas essas coisas. E você perdeu o vínculo com a formação. O vínculo com aquele aluno que ele tem... Ele não é um cara cheio de teorias, ele é um cara cheio de dúvidas. E você tem teorias para ele, e as teorias não explicam nada. Então, você fica assim, é uma encheção, perco meu tempo, Sim, claro, você está acostumado a aula para doutorando, que lê o teu texto antes, que vai discutir com você o texto do Hegel, aí você vai dar aula de introdução à economia para o cara, oferta e procura, dá o exemplo do preço do arroz e do feijão na feira, quando eu estava discutindo o ser em si, o ser para si do Hegel, o absoluto, o relativo, aí você vai dar aula de arroz e feijão. Mas você tinha que fazer isso, né? Dar aula de arroz e feijão. Quando eu dava aula para graduação, o que para mim,
perspectiva, né? Eu peguei uma disciplina, nem sei se existe mais, a Natália, era economia e organizações, economia e sociedade, economia aplicada, uma coisa assim, era esse nome que dá. Que a gente criou esse nome porque o pessoal vinha dar aula de introdução à economia e ficava dando aula de Adam Smith, de oferta e procura, tal. O conceito de elasticidade já era muito profundo. Elasticidade de preço à demanda. Eu sou economista. A aula de microeconomia. A microeconomia é um problema. Não, a microeconomia é a teoria da empresa, do custo da empresa. Ela pode ser muito crítica se você pensar em custo mínimo, custo médio, né? Alteração da composição do custo, etc. O que eu fazia com os alunos? Eu falei, vocês vão ser administradores. Eu estou na tua segunda pergunta. Vocês vão ser administradores. Vocês não vão ser economistas. Então, o que vocês precisam? Saber pensar. Então, os nossos alunos, eles têm que ter o domínio de ferramentas técnicas? Tem. Eu acho que você pode dedicar 2 anos para eles dominarem as técnicas que eles vão usar amanhã na empresa, no mercado de trabalho. Mas o principal que, para mim, que se exige no mercado de trabalho do administrador é a reflexão sobre a realidade para poder usar os instrumentos e agir sobre ele. E nós não estamos ensinando, não estamos trabalhando com o nosso aluno a reflexão crítica, ou pensar sobre o problema, analisar o problema. O nosso planejar, organizar, dirigir, controlar, nós não temos a autoavaliação, a avaliação do seu fazer, olhar crítico para o que faz, saber ligar as coisas da realidade, que isso exige uma capacidade de reflexão e não uma capacidade de aplicar instrumentos técnicos que estão no manual. Porque eu posso ter um manual, quer dizer, eu posso abrir uma caixa de ferramenta, aqui do lado tem chave de fenda, alicate, mas eu nunca usei uma chave de fenda. O que não adianta a ferramenta se eu não sei o que fazer com ela? Então, primeiro, eu preciso ter essa concepção para ver qual é a ferramenta que eu uso. Então, na tua segunda pergunta, eu diria, o que eu fazia com meus alunos? Eu pegava uma notícia de jornal, levava lá para a sala e colocava lá. Vamos ler isso aqui. O Brasil teve queda nas exportações, não sei o que, ele dava a notícia. Aí disse, agora, vamos lá, alguém me explica. Eu acho que tá porque caiu na exportação, porque está vendendo mal, porque não está conseguindo. Eu falei, então vamos esmiuçar. Queda na exportação. Aí dos conceitos para explicar a queda na exportação, ou aumento na exportação, é câmbio. A variação da taxa cambial faz o produto ficar mais caro, mais barato lá fora. Aí eu colocava o conceito de câmbio, explicava como é que a moeda desvalorizava, como é que era o câmbio, subia e descia, o valor de equivalência, tal. Daí ele disse assim, agora vamos olhar de novo a notícia. Ficou mais claro? Eu falei, sim. Então, eu não preciso dar aula de moeda. Não é isso. Eu tenho que olhar, os alunos, olha, para isso existe economista, mas eu consigo pensar naquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo hoje uma situação de desemprego generalizado, terceirização, todo mundo virou empreendedor, parece empreendedor é um empresário, não é um empreendedor schumpeteriano, o cara está se virando nos 30. Tá? E aí eu vejo a pessoa fazendo passeata, como eu vi agora aqui. Os empresários fazendo passeata porque eles querem trabalhar. Não, eles não querem trabalhar, eles querem colocar alguém para trabalhar. Agora, eles querem que a atividade deles abra para eles ganharem dinheiro, mas eles não pensaram que as pessoas que vão na atividade dele vão morrer. Ele não faz a conta. Ele aplaude a reforma da Previdência, diz, agora não sei o quê, mas ele não está percebendo que com a reforma da Previdência o mercado consumidor diminuiu, que o consumo das famílias caiu, que ele não está vendendo o produto dele. Então, essa capacidade do administrador de olhar o mundo de uma maneira crítica, elaborada, para poder tomar uma atitude frente a essa realidade, para mim é a grande chave da formação do administrador. E ela não precisa ser para empresa privada, pode ser para qualquer tipo de organização. Em que você avalia a realidade criticamente e consegue se posicionar. Vai errar? Sim, vai errar. Então, quando algumas vezes eu ouço, porque o pessoal na prática, daí fica aprendendo teoria, chega aqui e não sabe nada. Não, eles não sabem nada porque o mundo não é um lugar para você sair aplicando técnicas. A realidade do dia a dia é um lugar para nós. A realidade do dia a dia é um lugar em que você precisa refletir. Nós todos aqui. Você, para ir lá dar aula lá, você tem que andar um tempão ali na cidade de carro e tal.
atravessar um trânsito. Esse caminho é um caminho de reflexão nesse dia a dia. Tá? E a gente não está conseguindo fazer relação entre o que está acontecendo no mundo e as decisões que eu tenho que tomar, que é a coisa mais importante que você vai fazer como administrador. Nós não sabemos lidar com a diferença, nós não sabemos lidar com o conflito. Nós aprendemos técnicas de RH, mas não sabemos lidar com o outro. A gente não tem empatia. Percebe-se? Eu acho que a tarefa do administrador ela é muito importante numa sociedade, muito mais do que a gente imagina. Mas o que foi colocado para nós como tarefa é muito técnica e pouco importante. Eu acho que reduzir o nosso lugar a uma coisa, uma aplicação qualquer um é administrador. Assim como todo mundo entende de futebol, todo mundo entende de administração. Então, as duas perguntas, que elas são ligadas, né, elas se referem ao mesmo tema. Elas se referem ao mesmo tema. O impacto social seria a nossa capacidade de refletir sobre o mundo social e poder agir nele. Nós nem avaliamos o impacto, porque não sabemos, né? E nem formamos as pessoas para a reflexão. Nós formamos pessoas que são aplicadoras de técnicas, né? E não pessoas que refletem criticamente. E quando nós falamos em reflexão crítica, né, causa arrepio dos nossos colegas. As pessoas ficam cheias de coisinha na pele, erupções na pele, crítica, porque para eles, crítico é o inferno. Todo crítico é um comunista que não deu certo na vida, que vem criticar a vida da gente. E nós perdemos a nossa condição de olhar para a realidade mais simples. Então, eu acho que as duas questões tuas, elas são questões que têm perseguido, né, muito a gente. Isso que está te perseguindo, eu não sei o que a gente tem que fazer, porque a gente talvez, né, tenha que pensar melhor como que nós vamos não só mudar o processo de avaliação da CAPES, mas mudar o processo de avaliação da própria universidade, da nossa própria condição de formação do aluno na graduação. E parar de exigir do professor da graduação que ele tenha o perfil do pós-doutor. Ele pode ser pós-doutor. Ele pode e deve ser um pesquisador. Ele pode e deve fazer atividades de extensão que não são cursos de extensão, atividade de relação mesmo com a comunidade. Isso deveria ser valorizado. Mas, especialmente, né, a gente criar condições para que a formação seja uma formação reflexiva crítica, de elaboração da análise do real, e não de aplicação de coisas. Até porque as teorias elas vão perdendo a capacidade explicativa à medida que as coisas vão avançando. Não sei se você respondia, Rodrigo. Com certeza. Muito obrigado. Bom, será que a gente consegue fazer uma última ainda, se alguém quiser? A gente tenta fazer resumindo, porque a gente está chegando no nosso horário aqui, talvez as pessoas já tenham outros compromissos, mas se alguém quiser fazer uma última, perguntar alguma coisa, fazer um comentário. A Beth está aí quietinha, nem a câmera abriu, que eu estou vendo. Alguém? Ninguém? Porque senão eu vou falar para o Faria que ele fala assim que... o que eu sou, né? Eu sei que ele é atleticano, e aí ele fala assim, não, ter capacidade de boas escolhas. Ser atleticano, eu não sei se é uma capacidade de uma boa escolha, entendeu? Mas a escolha que ele fez. E, obviamente, que é uma das coisas que junta a gente a poder falar de futebol, então eu aproveito para descontrair, porque o papo é muito sério, é pesado, né? Tem que descontrair um pouco. Aqui no Paraná é a única escolha. Pode ser que no Brasil tenha coisas melhores, né? Até porque nós temos uma estrutura presidencial no Atlético que é horrorosa, né? É a coisa mais direitosa que tem a nossa estrutura. Mas, pensando assim, em termos de time, não sobrou nada aqui, porque um está na segunda divisão, o outro foi para a terceira, o outro... Só estamos nós aqui na fita, né? Mas, enfim, né? Eu passei fui presidente do Conselho do Atlético. Então, eu passei por dentro da administração, né? Aquilo ali é um negócio. Quando o jogador entra para jogar em campo, eles são guri, né? 20 anos, 21, 19, 25, eles entram para jogar e para ganhar o jogo. Eles entram. O treinador entra, as pessoas... Mas fora
sujeito mais ingênuo fez pós-doutorado em Bangu 2. É o mais ingênuo que entra no futebol. Se você for mais ingênuo que isso, você só vai levar ferro. Aquilo ali, cara, é um mundo, sim, é muito mafioso. É muito, sabe? Tem muita coisa que rola ali, interesses de patrocinador, interesse da televisão, etc. E o pior é que eu sei de tudo isso e continuo torcendo, né? Isso que eu fico bravo comigo mesmo. Assim, como é que eu perco meu tempo torcendo? Me aborreço, fico triste sabendo que é tudo aquilo. Isso não é nada. E continuo torcendo, digo, mas eu me pego alienado. Perdi minha capacidade crítica. Quando o Atlético joga, eu perco minha capacidade crítica. Todo mundo achou que o Faria era o marxista, materialista histórico e tal, e não sei o quê. Aí, ó, tá vendo como é que a gente pega o ponto fraco da pessoa? Sou materialista histórico atleticano. Isso, é uma nova versão, muito bem. Nova versão. Gostei dessa daí. Muito bem, Faria. Eu quero, então, agradecer você pela fala, pela participação. Acho que é muito enriquecedor a gente poder ter um pouco da história viva, né, da nossa área no Brasil, e por isso que eu fiz questão de registrar, inclusive, gravado, porque vai passando o tempo e a gente vai perdendo isso, né? E como eu disse, eu já sou fruto de gerações que tiveram aulas com outras pessoas, né? Então, é sempre bom, como você disse, a gente ouvir na fonte, né? E a generosidade de poder compartilhar, passar um pedaço dessa tarde com a gente é muito bacana. Espero que o pessoal também tenha gostado. Os que conhecem, eu sei que teve gente que já teve esse privilégio, né? Natália, tal. Inveja de você, ó. Mas, Rodrigo, mas Diego. Eu tive esse privilégio e agora ele me abandonou. Durante mais ou menos uns 5 anos, eu fui aluna do professor Faria na disciplina de epistemologia. E ele dizia que estava me preparando para um dia sair. E eu achava que esse dia nunca ia chegar. Aí, a última edição dele correu na minha licença maternidade. Quando eu voltei, né, estava sozinha. Mas nunca é sozinha, né? Porque o professor Faria é sempre meu interlocutor. Então, ouvi-lo sempre é uma grande alegria, uma grande aprendizagem, né? Acho que... Desculpa meu sonzinho de fundo aqui. Ela pode. Mas, assim, isso que ele coloca, né? Eu acho que é uma crítica urgente e necessária que a gente precisa fazer e levar para várias instâncias, né, Marcelo? Porque eu acho que a gente tem discutido um pouco isso nas instâncias políticas também, né? Da nossa representação, e eu acho que cabe a nós fazer reverberar essas ideias, né? Que talvez o professor sempre fala, eu estou saindo, né? Mas acho que se a gente teve a oportunidade de passar por essa trajetória, eu acho que cabe a nós fazer o legado acontecer continuando pensando, né? Que eu acho que essa é a nossa grande tarefa. Isso aí. Muito legal. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Faria, muito obrigado. Fiquei muito feliz. A gente continua os debates quando tiver outras oportunidades. Tem um lado ruim da pandemia, o lado ruim da gente não poder se encontrar presencialmente, né? Mas, por outro lado, as tecnologias também ajudam a gente a encontrar um monte de gente, né, de lugares diferentes, e poder fazer esses encontros necessariamente também sem ter que ser por meio da universidade, ou de uma associação, né, e poder bater papo. Isso é muito bom. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Obrigado a todas que compareceram, a todos que compareceram. Espero que tenha sido proveitoso e continuamos o debate, né? Só para me despedir, Marcelo, se você me permite, primeiro eu queria dar um beijo bem apertado, um abraço bem apertado, bem carinhoso, bem apertado à Ana Catarina. Ela vai, daqui a pouco, quando eu conseguir fazer isso, ela está na universidade, com essa pandemia que eu não consigo, dar um abraço nela. Dizer que eu fico muito grato pelo convite. É muito engraçado, porque às vezes eu vejo assim, o professor Otaviano, eu conheci. O professor Paulo Freire, assim, eu sentei do lado dele, batemos um longo papo. Não sei o que, o Florestan Fernandes. Sim, o Florestan Fernandes. Aí eu fico pensando assim, eu sou de uma coisa, de uma geração, eu estou indo embora, né? Estou passando pela... E as coisas são muito presentes, né? Você vive uma história. Talvez eu tenha tido o privilégio de passar por um momento em que as coisas se reorganizaram no Brasil, que depois do golpe de 64, que esses intelectuais saíram e voltaram e começaram de novo a refletir, né?
E eu acho que isso me deu a oportunidade de pensar criticamente o mundo, e talvez essa tenha sido a grande coisa que eu pude ter. Talvez eu não tivesse, se tivesse uma formação diferente. Então, eu acho essa mensagem que eu deixo, né? Da gente poder ter essa condição de refletir criticamente, independente se você é um positivista, um funcionalista, um fenomenólogo, etc. Mas eu acho que é sempre ter uma posição crítica com relação à realidade. Sempre olhar para ela pensando em intervir, como que você vai dar um passo adiante. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Muito obrigado. Só um adendo. O Zygmunt Bauman fez suas melhores obras com 80 e 90 anos, viu? Então, tem muito tempo ainda. E aí um livro de epistemologia que eu acho que vai figurar entre as melhores obras do Faria. Eu terminei agora, Rodrigo, um livro de epistemologia. Ele tem, em Word, eu não consegui chegar nas 600 páginas, tem 599. Tem alguma coisa... eu gostaria também de falar uma pequena palavra, já que a gente falou bastante de história e tal, e eu vi o professor falar muito sobre a graduação em administração. Eu fui aluno do professor Faria, tive esse grande privilégio no mestrado, com a disciplina Economia Política do Poder, e depois também num curso que ele deu por livre e espontânea vontade, que foi uma maravilha, chamado Epistemologia das Ciências Sociais. Mas eu conheci o professor Faria e o que me chamou a atenção na época, quando eu era da graduação em administração, eu fazia parte do centro acadêmico, eu estudava à noite e o professor dava aula de dia. E nós tínhamos uma briga enorme com o setor de ciências sociais aplicadas, tentando fazer uma avaliação de qualidade de ensino e administração, e não queriam nos deixar a gente fazer a avaliação. E a grande raiz de todo esse problema, que nós já identificávamos, mas queríamos saber, era que os professores estavam muito mais interessados em dar aula na pós-graduação paga, no MBA, do que preparar as aulas de graduação. E a gente, depois de muito custo, muita briga, conseguimos passar essa avaliação, e o professor Faria teve uma nota que era 9,8, ou seja, quase todos os alunos deram 10. E eu falei, nossa, eu comecei a ver, né? E eu não conhecia o professor Faria naquele momento, né? E isso os alunos da graduação. E me chama mais atenção ainda, depois eu descubro que o cara é marxista. Eu falo, como que é um marxista numa escola de negócios tira 9,8? Daí eu fui atrás do livro dele. E daí eu consegui entender por que o professor Faria é um pouco do professor Faria. E então, simplesmente para reforçar, quando ele fala muito, né, da questão da graduação e um monte de outras coisas, sempre, toda vez que eu vejo o professor Faria falar, eu tento estar presente ouvindo. Isso não é simplesmente uma reflexão intelectual, isso foi a prática dele como professor, né? Ele era um excelente professor na graduação, no mestrado, no doutorado. Inclusive, até hoje, que eu estou aqui em Madrid, se eu leio alguma coisa e mando uma mensagem para ele por WhatsApp, ele me dá uma aula que eu deveria gravar isso, podcasts do professor Faria. Axel Ronet, a teoria crítica contemporânea, ou não sei o quê, o debate, não sei o quê. Ele fala alguma coisa, eu vou atrás e falo, esse debate é um livro que teve a Nancy Fraser, com o Axel Ronet. Ou seja, é sempre um privilégio. Então, eu aproveito também para fazer essa modesta homenagem e para reforçar que eu vi isso acontecendo. E eu acho também, como o Rodrigo falou, que esperamos que aos 90, 100 anos o professor esteja bastante produtivo ainda, fazendo essas discussões, sendo bastante crítico com respeito à realidade, às patologias da sociedade onde a gente vive, e que passam, acho que pela pós-graduação, mas passam pelo mundo que a gente está vivendo de alguma maneira. É isso. Obrigado, Diego. Só, Rodrigo, o Diego é sempre muito generoso, né? Rodrigo, um dia, eu estava em Londres e eu tinha uma grande curiosidade, acho que foi talvez minha primeira vez em Londres, tinha uma grande curiosidade de conhecer a London School of Economics, LSE. Falei, eu tenho que conhecer essa escola, né? Porque tanta gente passou por lá. E eu resolvi, daí eu fui lá, peguei um trem, um bonde, né, na verdade. Fui lá e fui entrando na escola, assim, daí eu vi aquele homem de 1,90 m, bem feioso, assim, saindo da escola. Aí eu olhei na frente dele e disse assim, Professor Hobsbawm, que era o Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm. Ele olhou para mim assim, com aquele inglês assim, eu quase caí da escada. Cara, o sujeito está com quase 100 anos e cada ano sai um livro melhor, que eu falei, bom, eu tenho chance na vida ainda.
Não tenho essa competência toda, mas pelo menos eu acho que enquanto eu estiver conseguindo, eu vou insistir. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado pela gentileza de estarem aqui. Eu fico muito feliz. Diego, você sempre é muito generoso, muito carinhoso, como a Natália é também. Vocês moram no meu coração. A Natália é minha filha, né? A Catarina é minha neta. Então, é uma relação que a gente, como professor, eu sempre penso assim, né? Se você não tem uma relação afetiva com o teu aluno, você acaba estabelecendo uma relação de cumplicidade. A cumplicidade no processo, né? E a gente acaba desenvolvendo relações que não estão aquelas relações da aula, né? Porque eu acho que o ato da educação, o ato pedagógico, né? O ato da pesquisa, ele é sempre um ato amoroso. E é por ser um ato amoroso que ele precisa ser crítico. Porque se a gente ama e não sabe dizer não, a gente não ama. A gente precisa aprender, porque ele é uma interdição fundamental para a construção da nossa estrutura anímica, como pessoas na sociedade. Então, a relação com vocês é sempre uma relação que eu levo muito, né? A gente está passando por momentos difíceis, né? Eu ontem perdi uma amiga muito querida, muito querida, muito querida, né? Estava entubada e ontem eu tive a notícia que ela faleceu. É muito triste para a gente, esse momento que a gente está passando, né? Eu acho que isso reforça os laços e mostra como a gente tem que colocar tudo que a gente tem no momento que a gente está, porque ele é efêmero, né? E o que a gente deixa são sempre as coisas como a filosofia chama, né? As coisas do espírito, mas são as coisas do coração que a gente deixa. Então, muito obrigado. Sempre que precisar conversar, estou aqui.